Bom dia! Vamos falar de aposentadoria? Vamos? Bom dia, gente! Hoje o cenário é diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria, as dúvidas de você sobre aposentadoria, e vamos falar também, bom dia! Bom dia, pessoal que está entrando, me falem de qual cidade vocês são. Hoje eu estou no cenário diferente, porque estou indo fazer um curso fora da minha cidade e gostaria de aproveitar esse momento para a gente conversar. Bom dia, seu Osmar, bom dia, todo mundo que está entrando aí. E falem de qual cidade vocês são, para a gente ir conversando aqui as dúvidas que vocês têm com relação à aposentadoria. E hoje eu vou falar para vocês como é que a gente pode fazer para antecipar, para a gente ir conversando aqui as dúvidas que vocês têm com relação à aposentadoria. E hoje eu vou falar para vocês como é que a gente pode fazer para antecipar a nossa aposentadoria e a gente ter uma aposentadoria mais rápida, né? Que a gente consiga antecipar aí até em 10 anos. Bom dia, pessoal que está entrando aí na live. Compartilhe a live com seus amigos, com seus conhecidos, né? Para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né? Realmente é muito importante que a gente consiga atingir, tirar as dúvidas das pessoas com relação à aposentadoria. Porque quanto mais a gente sabe sobre a aposentadoria, mais a gente consegue ter um processo de aposentadoria mais rápido, mais tranquilo. Então, realmente, é necessário a gente estar atento, né? A gente realmente, né, fazer as coisas acontecerem, se preocupar com a sua aposentadoria, para que realmente a gente consiga, né, ter uma aposentadoria que a gente consiga se manter. Bom dia, dona Fátima, bom dia, Fernando, bom dia, e todo mundo que está entrando na live. E hoje a gente vai conversar sobre como antecipar a nossa aposentadoria. E eu quero dar um exemplo aqui de alguns clientes que a gente consegue antecipar em até 10 anos a aposentadoria, tá? Então, eu quero que vocês coloquem as dúvidas de vocês, se vocês já são aposentados, que ano vocês nasceram, né? Porque isso realmente também é muito importante na hora de fazer um estudo de aposentadoria. Me conta aqui, quantos anos vocês têm, quantos anos de contribuição. Bom dia, seu Manuel, bom dia, pessoal que está entrando. Vão me dizendo aí de qual cidade vocês são, para mim ir dando direcionamento para vocês, tá? Assim, ó, como é que a gente faz para antecipar a aposentadoria? Eu quero relatar isso para vocês. O primeiro fato é, a gente tem que fazer um estudo, a gente tem que ir lá fazer um cálculo de aposentadoria, saber se realmente, né, todas as tuas contribuições, carteira assinada, carnê, tudo que você já trabalhou está registrado junto ao INSS. Pode acontecer que muitas vezes esses contratos, às vezes tem algumas empresas que não recolhem. Essa semana até fiz um atendimento com o cliente, e quando eu fui apresentar para ele o cálculo da aposentadoria dele, ele me disse: Daniela, mas eu tinha a impressão que eu tinha mais períodos de contribuição, que não seriam só esses. Daí eu disse para ele: espera aí, vamos só olhar, vou pegar a tua carteira. Daí começamos a confirmar todos os contratos que ele tinha, com mais os períodos que apareciam no INSS. E ali a gente viu a confirmação que tinha duas, três empresas, embora ele tinha trabalhado de carteira assinada, esses períodos não estavam aparecendo lá para o INSS. E daí o que a gente teve que fazer? A gente teve que lançar esses períodos. Só que o que acontece? O INSS, bem provável que vai pedir para ele documentação para comprovar esses períodos que não aparecem lá o recolhimento. Então, sim, é necessário a gente fazer esse levantamento. O que tem na minha carteira, o que tem lá no INSS. Porque se caso não aparecer, nós vamos ter que comprovar para o INSS esses períodos através de testemunha, através de documentos, através de outras provas, para que o INSS aceite esses períodos de contribuição. Então, sim, é necessário a gente fazer esse estudo. Depois de fazer esse estudo de tempo de contribuição, eu já fiz o estudo, eu sei o período que eu tenho de contribuição. Agora, como é que eu faço para me melhorar a minha
aposentadoria. Vocês podem estar me perguntando, como é que eu faço para antecipar ela? Que é isso que tu iria me dizer, Daniela. Daí, para antecipar a aposentadoria, a gente tem alguns caminhos. E eu vou te falar esses caminhos, tá? Esses caminhos são: é possível, sim, antecipar a aposentadoria através de períodos especiais que você tenha trabalhado. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você trabalhou em algum local insalubre, em algum local que tu tinha contato com óleo, com graxa, com produtos químicos, com ruído, com lixo, todos esses períodos, eles vão fazer com que aumente o seu tempo de contribuição. E isso vai fazer com que tu tenha uma aposentadoria mais rápida. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o seu João trabalhou 20 anos numa metalúrgica, contato com óleo, com graxa, com solda. Esse período do seu João, para o INSS, ele conta como 28 anos. Ele não conta somente como 20 anos. Então, só aí, o seu João já ganhou 8 anos a mais de contribuição. Então, o que eu percebo quando eu atendo muitos clientes? Ontem também foi um que eu atendi, e ele era uma pessoa nova, ele não tinha nem 50 anos ainda. E quando a gente fez o cálculo dele, ele tinha 35 anos de contribuição. Ele não tinha o tempo suficiente ainda para a aposentadoria. E daí eu fui analisando ali os contratos dele e ele me relatou: Daniela, mas todo esse período, parece que era de 91 até, era um tempo bem grande. Eu trabalhava como mecânico. Daí eu disse: olha, isso já é importante, porque o que acontece? Esse período que ele trabalhava como mecânico, ele vai somar mais para o INSS. E daí o que a gente fez? A gente pegou todo esse período que ele trabalhou com a gente insalubre e a gente colocou aquele acréscimo, aquele tempo a mais. E isso fez com que realmente a aposentadoria dele de 35 anos de contribuição, do Edson, que eu atendi ontem, foi para 42. E o que acontece? Esse período dele de 35 foi para 42, daí sim eu já pude entrar com pedido de aposentadoria, só para vocês perceberem isso, como é importante. E esses dados, quando a gente entra lá no site do meu INSS, não aparece para vocês. Vocês não conseguem ver, porque na verdade o INSS não sabe se aquela tua atividade que tu exerceu, se ela é insalubre ou não. Então, por isso que é necessário a gente fazer esse estudo detalhado, colocar essas informações lá para o INSS, para fazer com que aumente o seu tempo de contribuição, tá? Então, realmente é algo que vocês têm que estar atentos com relação a isso, tá? Então, e agora, antes de eu continuar a live, eu quero que vocês compartilhem essa live com outras pessoas, com quem está próximo de se aposentar, quem quer antecipar a aposentadoria. Vamos compartilhando a live. Vocês têm alguma dúvida com relação a tempo de contribuição? Vão me passando aqui pra gente ir respondendo vocês. Aqui só vou dar uma paradinha. Então vamos lá, vamos continuar nossa live aqui sobre como antecipar a aposentadoria. Então, como eu estava relatando para vocês, esse período de períodos especiais, eles não aparecem para o INSS, tá? Muito obrigada, Luciana, por ter compartilhado a live. Eu gostaria que vocês compartilhassem mais. Preciso de presentes aqui na live para que realmente eles não aparecem para o INSS, tá? Muito obrigada, Luciana, por ter compartilhado a live. Eu gostaria que vocês compartilhassem mais. Preciso de presentes aqui na live para que realmente o conteúdo realmente esteja ali impactando vocês de alguma forma, tá bom? Então, realmente eu peço que vocês compartilhem, comecem a seguir o nosso canal para que realmente a gente se motive ali impactando vocês de alguma forma, tá bom? Então, realmente eu peço que vocês compartilhem, comecem a seguir o nosso canal para que realmente a gente se motive e continue fazendo esse trabalho aqui que a gente faz, né, nas redes sociais, para ir informando, seguir o nosso canal, para que realmente a gente se motive e continue fazendo esse trabalho aqui que a gente faz, né, nas redes sociais, para
para R$1.000, uma suposição, tá? O seu João antecipou 10 anos da aposentadoria dele, no mínimo, porque pelas contas do INSS ele tinha 35, ele teria que esperar a idade dele. E nesses 10 anos, esses R$2.000 que ele iria receber por mês, em 12 meses daria R$24.000. Se a gente colocar em 10 anos, o seu Edson iria deixar de ganhar R$240.000. Então realmente é muito importante a gente se atentar. E quando a gente pega uma informação e a gente não sabe desses detalhes, realmente muitas pessoas perdem dinheiro por não saber dessa informação, desse período especial, desse período insalubre, tá? Então eu já falei para vocês a primeira dica para a gente antecipar a aposentadoria, que é colocar períodos de insalubridades lá no cálculo da aposentadoria, que não está junto ao INSS. Agora eu vou falar a segunda situação que a gente tem, que é muito comum, que é a situação de ter registros na carteira, de ter a carteira assinada e as empresas não ter recolhido para o INSS, que foi o caso do seu Gilmar, que eu atendi, e tinha alguns períodos do seu Gilmar que estavam na carteira, mas as empresas não tinham recolhido. Então, realmente, a gente só percebeu isso, por quê? Porque a gente foi bater as informações, o que estava lá no INSS, o que estava no INSS, o que a gente tinha colocado no cálculo, e a gente foi confrontando e viu que era necessário a gente fazer um lançamento desses períodos, e depois o seu Gilmar, ele vai ter que comprovar que trabalhou nessa empresa, através de contra-cheque, através de folha-ponto, através de testemunha, através de documentos de rescisão. Então o seu Gilmar, ele vai ter que ter alguns documentos para comprovar que realmente ele trabalhou naquelas empresas. Por quê? Porque a empresa não fez recolhimento. Claro que a culpa não é do seu Gilmar. O INSS não vai cobrar o recolhimento dele, porque a obrigação de fazer o recolhimento para o INSS é da empresa, tá? Então o seu Gilmar não vai poder ser punido com relação a isso. Então essa é a segunda situação. Agora eu vou falar para vocês a terceira situação para a gente antecipar a aposentadoria. Quero ver se vocês já têm ideia o que seria essa terceira situação. A terceira situação é a inclusão de períodos rurais no seu cálculo de aposentadoria. O INSS também não sabe que você trabalhou, que você exerceu atividade rural quando você era adolescente, quando você era criança. O INSS não sabe dessa informação, porque esse período ele não tem recolhimento para o INSS. E o que acontece? Esse período, como não tem recolhimento para o INSS, ele não aparece lá no seu cálculo de aposentadoria. E esse período rural, que você trabalhou com seus avós, com seus pais, ele é muito importante para a sua aposentadoria, muito. Por quê? Porque ele aumenta muito o tempo de contribuição. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu, Daniela, eu tenho 25 anos de contribuição. E eu trabalhei lá na agricultura com meus pais desde pequena. Só que o que acontece? O INSS não sabe. Então o INSS não está contando esse período de rural lá na minha aposentadoria. E eu assinei a minha carteira com 18 anos, tá? Eu, antes de 18, eu não tinha trabalhado de carteira assinada ainda. Eu assinei a minha carteira com 18 anos. E o que acontece? Esse período dos 8 até os 18 conta 10 anos de contribuição para o INSS. Então, realmente, eu vou ter somado no meu tempo de contribuição mais 10 anos. Então, isso vai facilitar muito a minha aposentadoria. Então, realmente é necessário a gente fazer essa análise com cuidado, bem detalhado. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul e várias cidades do interior, que as pessoas realmente têm essa... Vou dizer que na verdade, é muito comum acontecer aqui no Rio Grande do Sul das pessoas, né, morarem no interior e depois virem para a cidade. E esse período que você morou no interior, ela conta sim para sua aposentadoria. Então é muito importante, né, a gente colocar esse período na sua aposentadoria. Isso vai fazer com que você aumente, às vezes até em 10 anos, né, o cálculo, em alguns casos até em mais tempo. E isso vai fazer com que você consiga antecipar a sua aposentadoria muito mais
antes de você ir lá no INSS, no site ou no aplicativo, baixar o teu extrato de contribuições e tu vai analisar ele, vai achar que está muito longe a tua aposentadoria, não desanima. Não desanima, que pode ter sim uma solução, pode ter sim um caminho. E esse caminho passa pelo cálculo da aposentadoria mais detalhada, passa pelo cálculo que uma pessoa, um especialista, alguém que saiba dessas informações, analise para vocês. Coloque períodos de insalubre que vocês trabalharam em alguma metalúrgica, alguma empresa que realmente prejudicou a saúde de vocês. Esse período especial também, se vocês trabalharam no interior, trabalharam na roça, esse período também vai contar mais, vai fazer com que a tua aposentadoria ela seja antecipada. E também esses períodos que podem aparecer, que podem estar na sua carteira de trabalho e que pode ter que muitas vezes as empresas não tiveram recolhimento com relação a esses períodos. Então sim, é importante fazer esses ajustes. É importante sim, né, vocês fazerem isso com antecedência, porque às vezes, olha só o que aconteceu esses dias que realmente eu fiz um estudo já faz um tempo com uma cliente. Eu disse pra ela, ela já estava próxima da idade, estava próximo de 62, só ela não tinha os 15 anos de contribuição. E eu disse pra ela, olha, tu tem que continuar recolhendo para o INSS, tem que continuar pagando para o INSS, enquanto a gente vai tentar uma aposentadoria com a soma do rural. Ela não tinha documentos. E agora ela já fez 62 e eu chamei ela no escritório para mim fazer a aposentadoria por idade. Só que o que aconteceu? Desde a última vez que a gente conversou, ela parou de recolher o INSS. Poderia ter pago o filho de baixa renda, poderia ter pago o carnê. Só que o que acontece? Agora está faltando 3 anos de contribuição para ela. Ela já tem a idade e ela não tem a contribuição. E o que acontece agora? Ela vai ter que esperar mais 3 anos para a aposentadoria dela. E o que eu quero deixar dito aqui para vocês como um alerta, que eu vejo muito no escritório, faça recolhimentos para o INSS, recolha o baixa renda, ou faça um MEI se você tem alguma atividade informal, se você faz comida para fora, se você faz limpeza, se você faz faxina, se você cuida de criança, abra um MEI, regularize essa situação. Porque se você precisar do INSS para um auxílio-doença, pensão por morte, e a sua aposentadoria por idade vai estar garantido. Não deixa a sua aposentadoria na mão de outras pessoas. Você tem a responsabilidade sobre ela. Você é adulto e quem vai resolver essa situação é você. Você sim tem que ter esse cuidado, tá? Então estou finalizando a nossa live aqui. Agradeço todo mundo que estava presente, que nos acompanhou. Hoje a live foi num cenário um pouco diferente, porque hoje eu vou passar o dia fora do escritório, estou fazendo um treinamento, e daí eu disse, olha, eu preciso ir lá conversar, fazer a live sobre a aposentadoria, porque eu não tive tempo essa semana, que estava bem corrido os atendimentos, né? E daí resolvi fazer no meu trajeto, no meu deslocamento para esse treinamento. Então eu gostaria muito de agradecer a todos que estavam aqui até agora, que compartilharam a live. Vou fazer o último pedido, sigam o meu perfil, compartilhem o meu conteúdo para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que a gente consiga atingir mais pessoas e orientar mais pessoas sobre aposentadoria e revisão de aposentadoria. Fico com um abraço e um excelente dia para todos vocês.